Eu falei do passivo-agressivo, né? Mas deixa eu explicar esse Tá. contexto, como é que eu entendi aí, né? Você me disse que a criança às vezes é agressiva, os pais não são, né? Porque muitas vezes são permissivos demais, Sim. né? Dão as coisas demais, não frustram essa criança, ela não sabe receber os nãos e vai se tornar aí um narcisista, né? Sim. E o narcisista nem sempre ele é agressivo. Ele é um passivo ali, agressivo, como é que eu posso dizer? Ele é abusivo, né? Ele faz um vai abuso por baixo, por né? Vai baixo. alfinetando É o aos manipulador, poucos. né? É um É manipulador e não deixa de ser O agressivo. famoso morde-a-sopra. Morde-a-sopra, E E totalmente... é um dos transtornos, né? De um dos personalidade, de que é o que a gente está falando personalidade. aqui, né? Então, olha só a problemática daquilo. Eu quero dar tudo que eu não tive, o que é que pode gerar na personalidade dessa criança? Pode se tornar um adulto aí narcisista, né? Que nem sempre vai ser agressivo, né? Nem sempre vai usar de violência mesmo, física, mas sim psicológica, né? Que ele vai saber manipular muito bem, vai saber jogar sempre a culpa no outro para obter as coisas, né? Então, é isso. Esse E é o aprender passivo. como mascarar, né? Que aqueles comportamentos inadequados, Sim. ele não está tendo a intenção Não, jamais. e não foi ele que fez. Quando alguém percebe, né? Até porque uma criança que é abandonada, né, afetivamente, ela precisa... Uma pessoa que foi abandonada, né, uma criança que foi abandonada efetivamente, ela precisa se proteger da forma que ela encontrar ali, né? Então, se ela não pode contar com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, com o professor, porque o que acontece? Ela aprende em casa que ela não é validada, e isso vai se abranger, vai generalizar para outros ambientes. Né? Porque assim, é importante também a gente falar que afeto não está interligado apenas ao carinho, ao cheiro, ao abraço. Né? Afeto é você se mostrar presente com aquela criança. É você validar o que aquela criança fala. Então, assim, quem lida com criança, quem tem criança em casa, quem convive, sabe que criança ama falar. Ama falar. Né? O que aconteceu na escola, porque a amiguinha levou uma bola cor-de-rosa, que foi muito divertida, mas ela perdeu, e nananã. E aí, se aquela criança vem toda empolgada para você contar o que aconteceu, e aí você, foi e tal, e no celular, e aí você não ligou. Numa segunda ou terceira tentativa, a criança vai tentando se comunicar com você, mas você não dá esse retorno para ela, então ela já pensa, e aqui eu não tenho ouvidos, não tem conversa, não tem quem ligue para mim. E aí ela vai tentando com outras pessoas. Agora imagine se dentro de casa é essa criança com um pai e uma mãe. E aí os dois são ocupados, não conseguem dar atenção a essa criança. Então ela não tem nenhum afeto no sentido do carinho, nenhum afeto no sentido de uma troca, de uma conversa. Não tem afeto em sentido nenhum. Então ela vai começando a entender e vai formando a personalidade dela como se ela não fosse merecedora de atenção, como se ela não fosse merecedora de amor, né? E aí isso vai tocar muito no adulto que ela vai ser. Porque, assim, eu sempre vou repetir isso. A criança de hoje é o adulto de amanhã. Quando a gente trata da criança de hoje, né? Nós aqui que trabalhamos com crianças, nós queremos sim, né? Ter resultado aqui, mas principalmente lá na frente. A gente quer que seja uma criança funcional, né? Funcional afetivamente, né? Na questão da cognição, que seja realmente alguém saudável, um adulto saudável, né? Então, se existe uma criança não saudável, uma criança doente afetivamente, com certeza a probabilidade de ser um adulto não saudável vai ser muito grande. Então, se for um adulto que conseguiu ter acesso à psicoterapia ou até mesmo conseguir se regular, tem algumas pessoas que conseguem, né? Vai amadurecendo e vai conseguindo se regular. Encontra em um primo, em um amigo, alguém para fortalecer, né, a identidade dele e aí consegue se regular. Mas, em sua maioria, as pessoas precisam da terapia. E aí, quando entra num processo psicoterapêutico e começa a entender o que houve lá na infância, aí tudo vai fazendo sentido. E aí ele consegue se reorganizar enquanto pessoa e remodelar a sua personalidade, né? No sentido das suas crenças, né?
E aí, isso é muito algo para a gente ficar muito atento, né? Afeto não é só carinho. Afeto é validação, né? É fazer com que é atenção. É limites também. É limites também, que é algo de muito qualidade. importante, né? Que o excesso de permissividade, ele estraga muito, né? Você ter autonomia é uma coisa. Você dar autonomia à sua criança é uma coisa. Agora, você permitir que ela faça tudo o que ela quiser, não tem como. Né? A Dani falando aí, né? Eu sempre falo com os meus pacientes o seguinte: aquilo que a gente não resolve lá atrás, volta no hoje. Então, você sempre vai ser aquela criança ferida. Quando você percebe, você está na mesma situação. O cenário muda, os personagens mudam, mas a história continua sendo a mesma. Porque você precisa ali aprender alguma coisa. Né? Então, por isso a importância da psicoterapia. E assim, você pode até tentar ressignificar, mas Gleice, eu já vou falar por mim, né? Nunca tem uma cura, sempre vai doer. Aquilo sempre vai doer, de alguma forma. A gente vai aprender a lidar com aquilo.